Vamos seguindo por aqui. Infelizmente, falando de um assunto que chocou todo o país, né? Um crime bárbaro nos últimos dias, o caso Vitória, jovem de 17 anos, brutalmente assassinada em fevereiro deste ano, em Cajamar, São Paulo. O corpo de Vitória foi encontrado em uma área de mata com sinais de tortura. O principal suspeito, Michael Antônio Salles dos Santos, de 27 anos, vizinho da vítima, confessou o crime alegando obsessão pela jovem. Quem traz mais informações sobre esse desfecho, sobre a história, é o repórter da Revista Oeste, Luiz Guerra. Guerra, bom dia, apesar do tema. Bem-vindo por aqui. Pois é, apesar do tema, né? Bom dia para você, para a Paula, para a Marina e para toda a nossa audiência. Exatamente, na segunda-feira à noite, Michael Salles dos Santos acabou confessando ser o autor desse crime horrendo contra Vitória Souza, de 17 anos. Ela que saía do trabalho no shopping da Cajamar, na região da Grande São Paulo, e normalmente, como de costume, pegava um ônibus e o pai encontrava ela no ponto do ônibus. Nessa noite, no dia 26, né, o carro acabou quebrando e ela acabou pegando uma carona exatamente com o Michael, que já vinha, né, de forma até meio que, como diz o delegado, psicopata, né? Ele já vinha tomando conta de toda a vida dela, das redes sociais e tudo mais. Ele tinha uma loucura por ela e num dado momento, nos 500 metros que chegava até a casa dela, ele tentou algo com ela, tentou uma relação forçada. Ela reagiu dizendo que avisaria a esposa dele e nesse momento ele acabou matando ela com 3 facadas. Depois ele acabou jogando ela num matagal, né? Houve aí sinais de violência, ainda os exames técnicos como luminol e também o DNA vão apontar se isso foi antes ou depois da morte dela. O delegado afirma que não houve estupro, né? Mas ainda as questões técnicas vão apurar se houve depois. De qualquer forma, o corpo dela foi encontrado no dia 5 de março com os cães farejadores. A polícia fez um trabalho sensacional, incessante, para trazer para a família e para todo o povo brasileiro uma resposta que não poderia ficar assim de jeito nenhum, né, Adriana? O caso é o seguinte, a polícia agora aguarda para fechar o inquérito, né, já teve a confissão dele porque ele trocou de advogado, a polícia estava forçando a barra com ele, forçando a barra que eu digo no sentido de vamos confessar, não tem mais ninguém, já tinha provas de que só ele estava no caso, trocaram, a família trocou de advogado, o advogado acabou convencendo ele a confessar, confessou que matou a Vitória Souza. Agora fica, para fechar esse inquérito todo, fica aí as questões técnicas, como eu falei, os exames técnicos da perícia, né, o DNA e também o luminol, para que esse caso tenha o inquérito encerrado e ele possa ser transferido. Vai ter ainda uma reconstituição do caso, algo que a polícia vai ter que cercar bem, porque a população está revoltada. Infelizmente, pela tragédia que aconteceu, mas nota 10 para a polícia que conseguiu aí, num tempo hábil, colocar atrás das grades aí esse Michael Salles, que é considerado pelo diretor da delegacia e também pelo delegado psicopata, Adriana. Pois é um absurdo, é revoltante, muito triste. É necessária essa resposta da polícia, mesmo que não traga a vida da jovem de volta, né? Obrigada, viu, Guerra, pelas informações. Bom dia para você. A gente se vê mais tarde por aqui na redação da Revista Oeste. Agora a gente recebe aqui no estúdio, sim, ele, muito querido por todos, já é de casa aqui na Revista Oeste, doutor Guido Palomba, psiquiatra forense. Bem-vindo agora ao Oeste com Elas. Obrigado, eu fico muito contente pelo convite, Adriana, Marina, Paula, muito obrigado pelo convite mesmo. Gente que fica feliz. À disposição de vocês. Conversar com o senhor. Já pode, então, por favor, fazer uma avaliação sobre a sedação, sobre o crime? A polícia avalia ele como psicopata, ele perseguia a garota, era um stalker, viu na rede social onde ela estaria, tinha obsessão, ele mesmo disse, por ela. Exato. Eu acho que você já fez um pedaço do perfil dele, do comportamento. Todos os crimes, sem exceção, são fotografias exatas e em cores do comportamento do indivíduo. E isso é insimulável. Ou seja, é algo que já aconteceu, não dá mais para mexer naquilo. E como quem manda no comportamento é o psiquismo, se você souber ver o comportamento, você tem dados do psicológico. Então, aplicando isso
a esse caso, ele perseguia a moça, ele matou daquele jeito que já apareceu bastante na televisão. Ele tinha no computador dele imagens de pessoas semelhantes à vítima. Então, com esses pequenos dados, principalmente o comportamento dele no crime, a ausência de sentimentos superiores de piedade, a ausência de compaixão, de altruísmo, aquela ideia fixa na garota leva diretamente a falar, não é normal mentalmente. Então isso é básico, tá certo? Sim. O não é normal mentalmente é básico. Agora, eu vou um pouquinho mais além. O que fazer com indivíduos dessa natureza? Sim. Porque emenda uma outra coisa também para a gente discutir. Irrecuperável. Quem falar que pode ser recuperado, que existe... Peraí, só um instantinho, eu já vou devolver para o senhor. Desculpa, viu, doutor? Deu um problema no seu microfone, já vão acertar aqui para a gente ouvir o senhor da forma correta, como tem que ser. Fato é que o doutor está ressaltando aqui, a garota foi morta de forma brutal também, né? Foi a facadas, quer dizer, é inacreditável. O laudo da autópsia disse que foi um corte na garganta que provocou a morte. Super nova menina, bonita, é claro, né? Uma vida toda pela frente, postava nas redes sociais, como todo jovem faz, o seu dia a dia. E esse vizinho observava ela com esse olhar doentio, né, de uma pessoa que tem problemas psiquiátricos. Podemos já fazer um teste com o doutor Guido para ver se melhorou? Ô, doutor, parece que agora sim, vamos ver. Deus, está dando certo? Dá para continuar? Agora sim. Deu? Obrigada, doutor. Bom, eu não sei onde... O senhor estava falando do irrecuperável. Do irrecuperável. Então, indivíduos dessa natureza são irrecuperáveis. Isso é bom deixar claro. Por que são irrecuperáveis? Porque a partir do momento que atravessa uma certa faixa, não volta mais atrás, não tem jeito. Ele nasceu assim, se desenvolveu assim, e assim vai ser por quanto tempo viver. Tá certo? Então, isso é básico. Quem falar que tem recuperação, que tem tratamento, eu até costumo dizer, eu tenho muitos anos de manicômio judiciário, de presídios, etc., examinando. Leva para casa para ser o babá da sua filha, se achar que tem recuperação, etc. Porque dar oportunidade, se dá oportunidade, como se diz, faz continência com o chapéu dos outros. Leva para sua casa e dá a você uma oportunidade. Então, pois bem, então o que fazer com um indivíduo dessa natureza que não poderia, do ponto de vista psiquiátrico forense, não sou eu quem está dizendo. A psiquiatria forense reconhece isso, que indivíduos com esse distúrbio de personalidade, que é chamado também de loucura moral, loucura lúcida, condutopatas, psicopatas, etc., são os nomes que foram dados na história. São irrecuperáveis. Então, o que fazer com esse indivíduo? Porque ficar preso e não sair nunca mais, porque ele não pode... Mas não tem jeito, a legislação é falha. A nossa legislação precisa acompanhar isso, doutor, porque mas, a minha... Então, isso é essencial, isso que o senhor está falando. Teve um dado que me chocou muito. Eu vi um estudo na Suécia, né, que mostrava que 1% da população era responsável por mais de 2/3 de todos os crimes recorrentes e violentos. Então, é isso que o senhor falou. Aqui no Brasil tem essa ideia de que muitas vezes a pessoa vai para a prisão para ser recuperada, que ali ela vai aprender alguma coisa e vai conseguir voltar. Mas não é isso, né? Quando você começou com a ideia de punição afastando da sociedade, a ideia original era exatamente isso. Tem gente que não pode conviver em sociedade, porque se ela conviver em sociedade, ela apresenta um risco. Então, isso que o senhor está falando é muito grave. O que a gente está dizendo hoje no Brasil não tem legislação que consiga proteger a sociedade nesses casos? Não tem. Eu acho que a lei brasileira, com todo respeito, é um estelionato. É um estelionato de baixa qualidade. Você sabe por quê? A pessoa não está condenada, o juiz não condenou há 40 anos, digamos, há 40 anos de reclusão. Uhum. Depois de 5, 6 anos ele está na rua. Uhum. Então, se o juiz falou 40, por que está com 6 anos? É a mesma coisa, você me deve R$40. Quer dizer que você paga 6 e fica por isso mesmo? Uhum. Então é uma mentira. E então, essa impunidade causa novos crimes. Outra coisa também que ajuda. É conversa, com todo respeito, como entra dentro da minha área, às vezes eu sou até um pouquinho agressivo
mais do que eu gostaria. Mas isso é conversa mole, falar que o que tem que ter direito, que o preso tem que ter certos direitos. Eu acho o seguinte, não precisa ser penas altas, de 200, 300 anos, não precisa. Mas se o juiz falou 10 anos, são 10 anos. Outra coisa, a pena, precisa recuperar, precisa dar uma chance. Não, a pena tem que ter 2 tipos de função: punitiva e intimidativa. Exatamente, para evitar. Você pune aquele que fez alguma coisa errada e intimida aquele que está querendo fazer. Diminui. Então esse negócio para recuperar, tudo tecnicamente não funciona. Então, enquanto não mudar a legislação, que eu também acho que não vai mudar, porque, enfim, tem muitas pessoas que pensam que a lei tem que ser recuperativa, que isso, dá oportunidade, saidinhas, etc. Isso não funciona praticamente. Doutor Guido, essa semana eu vi um caso muito importante de um de um rapaz que havia 10 anos atrás, que há 10 anos havia matado uma colega de faculdade, fez ela beber um líquido, ela matou ela, jogou o corpo próximo, ele foi preso, estava cumprindo pena. Só que ele tinha direito a estudar fora e trabalhar e voltar para a cadeia à noite. Durante esse período, na faculdade, ele conheceu uma outra moça que começou a persegui-la também depois que ela descobriu o passado dele. Ele foi preso novamente porque ele estava com tornozeleira e quando abriram a mochila dele tinha faca, corda, tinha diversos itens lá mostrando que ele ia repetir o mesmo ato que ele havia feito. Se ele tivesse sido preso numa clínica psiquiátrica, por exemplo, ele teria a possibilidade de ficar mais tempo? Se a gente não tem a lei que prenda ele na cadeia, não existe nenhuma outra possibilidade nessas pessoas que são consideradas doentes, né? Paula, nós entramos num problema que ou a sociedade, ela fica atenta ou vai complicar. Você sabe o que foi aprovado pelo Conselho Nacional de Justiça, a famosa Resolução 487, que foi assinada pela ministra Rosa Weber. Sim. Eu tenho certeza, ou pelo menos penso, ou quero continuar com essa certeza, que ela não leu. Porque se tivesse lido, não teria assinado. Ela conhece direito, é uma pessoa do bem, conhece direito. Se tivesse lido, não teria assinado. É uma excrescência. E essa excrescência, ela justamente toca nesse ponto que você falou, Paula. Qual é o ponto? As pessoas, por essa resolução 487 do Conselho Nacional de Justiça, uma pessoa portadora de doença mental que delinque não vai mais internada. E se precisar internar, vai para o hospital comum, junto com pessoas pelo menor tempo possível. E será solta? Esse caso solta. Desse assassino... Nem entra, solta. É o caso desse assassino. Exatamente. Mas quantos casos não tem que eu fico sabendo? Ou seja, os mais graves, que a pessoa piores. Precisa ser afastada da sociedade, são aqueles que estarão no hospital comum. No hospital comum. E outra coisa, a internação, apenas para uma questão de esclarecimento, a internação não é só para a salvaguarda da sociedade, porque eles voltam rapidamente a cometer outros delitos. É também para a salvaguarda do próprio... do próprio criminoso. Porque se vai para a rua, ele está sujeito a morrer, alguém que vai se defender, legítima defesa, ou vai matar outra pessoa, ou vai morrer e matar. Os exemplos são inúmeros. Agora, você sabe por que foi feita essa resolução 487? Por uma excrescência do século XX, que já todo mundo já pensava que não existia mais, que isso tinha morrido, era uma liberdade poética para alguns pensadores, que nem pensadores são, mas enfim, uma liberdade poética para quem quer pensar o que quer que seja, que não admite, não é que não admite, não aceita que existe doença mental.
doença mental para esses indivíduos que fizeram essa excrescência dessa lei, doença mental não existe. É a famosa antipsiquiatria. Você sabe no que eles se baseiam, Adriana? Antipsiquiatria seria assim. Alguns psiquiatras se reuniram e disseram que aquele indivíduo é doente mental. Mas poderiam também ter dito que ele é um monge. Agora, por que doença mental não existe? Porque aquele indivíduo esses que se reuniram e disseram que é doença mental, que são justamente os psiquiatras, eles não perceberam que aquele indivíduo chamado de doente mental, ele está cumprindo apenas um papel na vida. Por exemplo, eu estou no papel de entrevistado, vocês estão no papel de entrevistadoras, todos nós cumprimos o papel. E o doente mental, em surtos, em delírios e alucinações, ele está no papel dele. Matando, esfaqueando, ele está no papel dele. Ele mata, esfaqueia, não por ser doente mental, segundo esses indivíduos. Então, como não existe doença mental, não pode existir hospitais psiquiátricos. Mas eles vão ser presos no sistema comum, pelo menos? Eles vão para a cadeia? Não, eles vão para tratamento pelo menor tempo possível. Não, isso é um absurdo. Mas, Os mais é a perigosos... 487. Agora eu vou contar o maior absurdo, não é esse. Essa resolução 487, por isso que eu acho que a ministra não leu, não é possível ter lido. Porque antes dos artigos que diz essa bobagem que vai ser tratado em hospital comum, ou que não tem internação, ou que não pode existir hospitais de custódia desse gênero. Antes disso, tem os considerandos da lei. Então, é considerando isso, considerando aquilo. Sabe o que é considerando? Considerando os povos minoritários, os índios, os quilombolas, considerando a comunidade LGBT, considerando as mulheres grávidas. O que tem a ver isso com um doente mental criminoso? O doutor Guido, gostaria que o senhor comentasse também. Entenderam aonde que nós chegamos? E foi aprovado algo nesse sentido. É um absurdo e é um perigo Isso de tem decisão, prazo, né? doutor, só para terminar essa questão, qual que é o prazo? O prazo já venceu, era um prazo de 6 meses, mas teve algumas pessoas, o Ministério Público, os juízes que estavam sendo intimados a colocar essa resolução em funcionamento. Então teve um prazo e conseguiram, com todo respeito, é como se diz, empurrar com a barriga. Então tem mais 1 ano e meio pela frente, ou 1 ano de debate para colocar, porque não conseguiram travar isso. E nesse período o Congresso poderia agir? Tem que agir, não é que poderia, obrigatoriamente tem que agir. Escute os psiquiatras forenses. É uma irresponsabilidade médicos, não agir. Porque como não tem doença... Marina, nenhum médico na face da terra, eu falo com convicção, desde que seja honesto, naturalmente, nenhum médico quer internar paciente nenhum. Ninguém quer internar. Agora, como que eu, médico, de nenhuma especialidade médica, como que eu, médico, não vou internar esse indivíduo que está atropelado, que está totalmente com problemas? Eu tenho que internar. Como que eu não vou internar uma pessoa que tem um infarto do miocárdio, um acidente vascular cerebral? Eu tenho que internar. E dou alta quando precisar. A doença mental é uma doença como outra qualquer. Eu tenho que internar em muitos casos. Sim. E dou alta quando puder. Então, falar que doença mental não existe, é uma coisa que é quase incalculável tudo isso. Doutora, a gente já precisa encerrar, mas gostaria que o senhor ainda respondesse uma dúvida por aqui. O senhor acompanhou muito de perto o caso do Champinha, acompanhou a história, sabe muito bem do maníaco do parque. Inclusive, uma colega que está lendo o livro disse que ele já disse que se for solto, comete o crime de novo, ele mesmo diz, e deve estar para ser solto, inacreditavelmente. Agora, o Michael, então, também, daqui a pouquinho já pode estar na rua de novo. Como o senhor vê também as saidinhas? Agora há pouco teve saidinha para ressocialização de presos aqui no estado de São Paulo. É saudável? Pode ajudar o criminoso a se recuperar? Ou é um perigo para a sociedade? Tem o caso dos cravinhos também, né?
Não, eu sou absolutamente contra. Eu acho sempre que é um estelionato. Se o juiz falou, você vai ficar numa reclusão durante 5 anos, então são 5 anos. Que se cumpra. E todos nós vamos ficar sabendo o que vai acontecer. Agora, decreta 30 anos e cumpre 5. É um absurdo. E ainda sob o manto da lei. E as pessoas de bem é que ficam trancadas. Mas, pois é, mas não é um estelionato? Você me deve R$30, você me paga 5 e tudo bem? Não, sem falar que isso, até o ano passado, até assassinos, estupradores poderiam fazer a saidinha. Agora que mudou a lei o ano passado. Mas ainda agora... está sendo questionado no STF, né? Eu gostaria de... Para não ser retroativo isso. Eu gostaria de emendar uma outra coisa. Fala, não, mas ele tem bom comportamento. Com todo respeito, bom comportamento é dever do preso. Se ele não tem bom comportamento, agrava. Bom comportamento é dever. E às vezes está se comportando bem para sair logo mesmo, invertendo os valores éticos e morais da sociedade. É um dever. Ele foi condenado, preso, muito bem. Dever ter bom comportamento. Agora, porque tem bom comportamento, ele vai ter benesses, etc. Não. Na minha concepção, não. Volto a insistir. Pena tem que ser intimidativa para dissuadir aquele que está para praticar o crime e tem que ser punitiva. Perfeito. E ele sabe que se ele for preso, eles são 5 anos e ponto final, não tem saída. É inacreditável. Eu digo que tem um grande economista que eu admiro muito, Gary Becker, que escreveu... que ganhou um prêmio Nobel, escreveu um artigo há muito tempo atrás, dizendo que é exatamente isso, é o custo-benefício. O criminoso, ele olha o custo-benefício. O que pode inibir o crime é a pena. Agora, aqui no Brasil, a gente tem essa ideia disso, de ressocializar, de que você pode trazer, então é completamente distorcida e não vai atrás dos dados e das evidências, né, doutor? Mas você sabe por quê, Marina? Eu não sei, eu sou desesperançoso com tudo isso. As leis não são feitas por pensadores da psique, pensadores reais do direito. Elas são feitas por advogados. O que o advogado quer, com todo respeito à advocacia, que eu tenho... Trabalho. É soltar. Liberar o seu cliente, seja ele quem for. Soltar. Né? Agora, quer ver uma outra coisa também? Hoje pegaram aquele que matou lá no Parque do Povo, não é isso? Teve alguma coisa, aquele que matou o ciclista. Pelo celular, o assassinato. Motociclista. Quantas condenações aquele lá não tem? Pois é. A própria coordenadora do crime, que é a tal da Mainha ou coisa parecida, ela foi presa tantas vezes, está condenada. Se tivesse presa, não estaria... não teria uma Teríamos vida teria evitado sido poupada. Essa é a verdade. E olha que grave, né? Vidas poderiam estar sendo poupadas. Mas você sabe o que eu acho? Que a partir do momento que uma pessoa respondesse como coautora de delitos dessa natureza, aqueles que dão parecer, saidinha, etc., não faria mais. Porque você falar que não existe doença mental, mas tem que ser tratado no hospital... é uma coisa. Agora, leva para sua casa e dá uma oportunidade. Vai ser jardineiro da sua casa, motorista, babá da filha, como fica esse a dica, daí. Vai ser babada o juiz lá, que faz um absurdo desse. O juiz de custódia que solta. Esse assassino que o senhor falou é Jefferson de Jesus, olha o sobrenome ainda por cima. Ele pilotava a moto, executou com um tiro a sangue frio um professor de bicicleta, de passeios lá em frente, às 6 da manhã, em frente a um parque para praticar um esporte, né? Doutor, muitas mensagens aqui para o senhor, a gente vai jogar algumas no telão para comentar, estão adorando a entrevista, me mandaram aqui, eu vou ler algumas, falando excelente a entrevista com o doutor, como eu gosto, doutor Guido, muito boa explicação, comentários aqui também, sou fã do doutor, o senhor, por favor, depois dê uma olhada aqui, viu, no nosso chat, e também vamos falar rapidinho aqui dos livros do doutor, tem esse que está na minha mão, né, que é A Decadência da Psiquiatria Ocidental, um dos principais que o doutor já escreveu. E temos aqui também, colocamos na mesa, o diálogo construtivo, não é? Diálogo construtivo. Isso é arte, que eu gosto também muito de arte. Que legal! Estou muito ligado à parte de artes, os quadros, artistas. Eu acho eles ótimos. Então, é um livro... Senhor, é apenas eu aqui para deixar aqui Obrigada. com vocês. Obrigada. E volte outras vezes, inclusive
inclusive para falar sobre obrigado. esse tema de decadência da Sim, psiquiatria. com o maior prazer. É um prazer sempre recebê-lo, a Obrigado. audiência adora, os temas são excelentes, mas nosso tempo, infelizmente, agora está correndo atrás mesmo da gente, 11h57. Nossa. E qual é o endereço do Instagram para que as pessoas possam segui-lo? Eu não controlo o Instagram. Quem faz a minha filha, É, não gosta. Eu sou você sempre recolhido, e gosto de ficar nos meus livros, escrevendo, etc. Mas é Guido Palomba. Guido Palomba. Eu acho que é isso Né? Quem mesmo. procurar vai achar e vai curtir muito, que o doutor posta uns vídeos lá. Ótima quarta-feira, até uma próxima, doutor. Muito obrigado. Valeu, viu?